Deputados rejeitam proposta que permitiria a cobrança por cursos de especialização em universidades públicas. Falta consenso e a votação do projeto que renegocia a dívida dos estados fica para a semana que vem. E a repórter Cassiana Tormin traz as últimas informações sobre uma das principais matérias em análise na casa. Ministro do Trabalho volta à Câmara para defender a reforma trabalhista. E esta edição destaca também: criada a Frente Parlamentar Brasil-China, que busca fortalecer as relações do Brasil com a segunda maior economia do mundo. E a possibilidade de punição a professores causa divergências na comissão especial, que analisa o projeto da escola sem partido. Boa noite. Em Brasília, 20 horas e 38 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Os deputados rejeitaram o projeto de lei que permitiria às universidades públicas cobrar por cursos de especialização. Quem tem as informações é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Dini, boa noite. Parece que faltou pouco para os deputados conseguirem aprovar esse projeto. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Faltou muito pouco, viu, Marcelo? Faltaram só 4 votos. Apesar do projeto ter tido maioria aí dos votos, foram 304 a favor contra 139 contra, esses 304 votos a favor não foram suficientes para aprovar uma mudança na Constituição, que necessita de pelo menos 308 votos, ou seja, da aprovação de 3 em cada 5 deputados. E isso aconteceu, Marcelo, mesmo com o governo orientando aí a base governista, aí os partidos que compõem essa base governista, orientando para que os deputados votassem a favor da proposta. Vamos ver como é que foi o dia de votações aqui no plenário. O dia do plenário começou com a expectativa de votar a proposta que ajuda os estados superendividados, permitindo que fiquem até 6 anos sem pagar o que devem ao governo federal. Mas o que é pedido em troca, como privatização de empresas estaduais, é contestado por parte dos deputados. E a falta de acordo acabou adiando mais uma vez essa votação. Nós tomamos uma decisão hoje, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o líder do governo, de retirar a discussão desse projeto para que nós pudéssemos arredondar, melhorar o texto que nós recebemos do Executivo e amadurecer o projeto para colocar em votação na semana que vem. O plenário então se dedicou à proposta que muda a Constituição para permitir que universidades públicas cobrem mensalidade dos alunos dos cursos de pós-graduação lato sensu, ou seja, de especialização e MBA. Em disputa, 2 visões. Nós vamos abrir um ferimento, uma solução de continuidade no texto constitucional e vamos facilitar a privatização, a cobrança de outras áreas. Nós poderíamos, com o termo de ajuste de conduta, resolver o problema das universidades que foram judicializadas em relação à cobrança da pós-graduação lato sensu. Achar que derrubar a PEC vai significar pós-graduação gratuita para os nossos estudantes no Brasil é uma falácia. Não vai acontecer. Nós vamos privar esses alunos de ter essa pós-graduação porque as universidades públicas não vão poder ofertar. Não dá para flexibilizar nesse momento o princípio de que a educação pública tem que ser gratuita. Flexibilizou a pós-graduação, amanhã é a graduação. A secretária executiva do Ministério não falou isso, gente. É preciso dizer algumas verdades sobre essa proposta. Primeiro, é apenas lato sensu. Segundo, não envolve cursos de saúde e educação. Terceiro, não está incluído mestrado e doutorado, não está incluída a graduação e hoje já é feita a cobrança pelas instituições que precisam de uma segurança jurídica. Como muda a Constituição, a proposta precisava de 2 votações com pelo menos 308 votos favoráveis. Na primeira, em 2015, foi aprovada por um placar apertado. Agora, na última apreciação aqui na Câmara, faltaram 4 votos. Assim, a proposta foi arquivada.
O plenário aprovou também agora há pouco, Marcelo, uma proposta que obriga que o Sistema Único de Saúde, o SUS, faça atendimentos em bebês de até 1 ano e meio para identificar precocemente transtornos mentais como o autismo e o déficit de atenção. O objetivo é oferecer aí tratamentos que possam fazer esse bebê ser estimulado da forma correta o mais cedo possível. Essa proposta agora vai para a sanção presidencial, Marcelo. Tá ótimo, Gine. Muito obrigado pelas informações. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, enviou hoje ao Senado o pacote de medidas de combate à corrupção. Todas as assinaturas, mais de 1.700.000, foram validadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Com isso, o Senado poderá retomar a tramitação do projeto, que havia sido aprovado pelos deputados em novembro do ano passado. No entanto, o Supremo Tribunal Federal determinou que a proposta retornasse à Câmara e recomeçasse do zero, pois o ministro Luiz Fux, o texto original do projeto de iniciativa popular, teria sido desfigurado. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar encerrou a sessão desta quarta-feira sem votar o relatório do deputado Ricardo Izar, que recomenda a suspensão do mandato do deputado Jean Willis por 120 dias. O processo foi aberto porque o Willis cuspiu no deputado Jair Bolsonaro em abril do ano passado, na sessão da Câmara que autorizou a abertura do impeachment. Na sessão, vários deputados pediram mudanças na punição prevista no parecer do relator, deputado Ricardo Izar, que pede a suspensão do mandato do deputado Jean Willis por 120 dias. Embora tenham alegado motivos diferentes, todos consideraram a punição muito forte. 2 deputados disseram que Jean Willis não feriu o decoro parlamentar. Embora tenham sugerido soluções diferentes, eles apresentaram voto em separado, ou seja, uma proposta que pode ser votada no Conselho de Ética se for rejeitado o parecer do relator. Considero que não há elementos fáticos ou jurídicos a ponto de embasar a aplicação de qualquer tipo de punição ao representado pela conduta em análise. O deputado representado incorreu em conduta tipificada no artigo 5º, inciso 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, com a consequente aplicação da penalidade descrita no artigo 12 do referido Código, qual seja, censura escrita como medida justa e adequada nesse caso. O deputado Marcos Rogério defendeu que Jean Willis, ao cuspir em Jair Bolsonaro, feriu sim o decoro parlamentar, mas sugeriu ao relator que recomendasse uma punição menos severa. O que recomendo ao eminente relator, se for esse o entendimento e a compreensão de Vossa Excelência e dos nobres pares, a conduta é grave, mas a sanção deve ser proporcional ao dano. E eu estou recomendando a suspensão de prerrogativas regimentais pelo prazo de 60 dias. A suspensão das prerrogativas regimentais proposta pelo deputado Marcos Rogério impede o parlamentar punido de discursar em plenário, ocupar cargos na casa e atuar como relator, por exemplo. A iniciativa recebeu apoio do presidente do Conselho de Ética. Essa presidência também se associa ao deputado Marcos Rogério. Se nós abstrairmos aqueles meses que foi impeachment, que foi julgamento de presidente de Câmara, tudo isso, eu tenho a impressão que isso que aconteceu não teria acontecido e nós não estaríamos aqui discutindo este fato. O deputado Ricardo Izar disse que está aberto a mudar seu parecer para incluir uma punição menor, mas desde que a medida seja adequada à sua posição de que Jean Willis feriu o decoro parlamentar. Eu acho que eu segui direitinho o regimento no nosso voto. O que eu posso fazer é rever a dosimetria, mas o voto é muito difícil que a gente altere. O presidente do Conselho de Ética marcou uma nova sessão para votar o parecer na próxima quarta-feira. E hoje daremos continuidade à série de reportagens sobre as comissões permanentes da Câmara. Vamos conhecer o trabalho feito pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, presidida pelo deputado Paulão, do PT de Alagoas.
O colegiado funciona como uma ponte entre a sociedade civil e os órgãos de governo, especialmente quando envolve os grupos mais vulneráveis da população. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias analisa, entre outras, as matérias que tratam das comunidades indígenas e as minorias étnicas e sociais. Outra função é receber e investigar denúncias de violação de direitos humanos, que podem ser contra mulheres, crianças, afrodescendentes, indígenas, LGBT ou quem quer que seja. No ano passado, deputados da Comissão de Direitos Humanos visitaram os municípios atingidos pelo rompimento da barragem Fundão, da empresa Samarco, em Minas Gerais e Espírito Santo. Já neste ano, uma diligência também visitou os presídios de Manaus e Boa Vista, onde morreram ao todo 99 presos. Entre as proposições polêmicas que tramitam na comissão, várias delas tratam da demarcação de terras indígenas e quilombolas. A gente vive numa conjuntura muito adversa e que tem um ataque direto aos direitos humanos, sob vários aspectos, né? Direitos trabalhistas, direito previdenciário e também segmentos das sociedades que são vitimados por um processo de intolerância que a gente está vivenciando, né? LGBT, mulheres, povos indígenas, quilombolas, jovens da periferia, no meu caso mesmo, que eu sou de Maceió, é uma cidade turística, mas você já teve, durante o período de curto prazo, de uma sexta-feira até segunda, 36 mortes. Isso é maior do que o conflito no Israel-Palestina, então a gente tem um desafio imenso. A equipe que já tem uma caminhada os deputados, acredito que vai ser de bom alvitre. O PT sempre priorizou essa temática, tem outros partidos também. É uma comissão que tem grandes debates, com a visão no foco muito no social e que tem harmonia. A gente tem um período recente que ela foi muito conflituosa, mas depois que o Paulo Pimenta assumiu e o Padre João equilibrou um pouco. Claro que a gente tem polêmica, mas é um desafio. A Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de reforma da Previdência, vai chegando à reta final dos trabalhos. O convidado de amanhã será o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que encerra a fase de audiências públicas da comissão. Mas nesta quarta-feira foi a vez dos deputados ouvirem o nome da oposição. Márcio Postman tem pós-doutorado em economia e é uma referência quando esse é o assunto. Ele foi o convidado da comissão da reforma da Previdência. Demografia, para ele, não é o problema. O problema não é necessariamente a questão demográfica. Podemos dizer que é o problema e operar, focá-lo, mas nós não vamos resolver, porque isso é uma consequência, a causa que nós estamos vivendo é o país não tem crescimento econômico. Sem crescimento econômico, tá certo? Não teremos condições de dar suporte a uma sociedade civilizada, uma sociedade para todos os brasileiros. E cada vez vamos utilizar aquele velho chavão de que o povo brasileiro não cabe no orçamento, o povo não cabe no Estado. A arrecadação pode cair. Corre o risco, não é, de nós termos um crescimento em cerca de 15% da força de trabalho. O que significa dizer alguma coisa em torno de 12 a 13 milhões de pessoas que passarão a buscar no mercado de trabalho aquilo que não tenderão a receber do ponto de vista do benefício. Isso significa dizer mais pessoas disputando as mesmas vagas. Mais pessoas disputando as mesmas vagas resulta em queda na taxa de salários. A queda na taxa de salário repercute na contribuição da Previdência. E aquilo que nós queremos enfrentar, que é a perda de receita da Previdência, pode acelerar ainda mais. Estimamos que, nesse sentido, né, a Previdência pode perder entre 7% a 9% de sua arrecadação. Impacto nas cidades. Isso pode destruir o circuito de comercialização local, que de certa maneira ganhou impulso e permitiu que nos anos 90 e 2000, nós tivéssemos uma outra dinâmica no Brasil. Praticamente 40% da economia hoje depende do gasto social. Se nós queremos sair da recessão, queremos voltar a ter crescimento sustentável, o corte do gasto social não vai ajudar. Pelo contrário. Modelo em risco. O mundo vive uma situação que é de regressão, de aumento da desigualdade, aumento da pobreza, do desemprego, e nós
criamos um modelo relativamente muito importante, que foi um modelo de combinar democracia, crescimento econômico com distribuição de renda. E é isso, de certa maneira, que está ameaçado. Vale reparar, essa audiência teve um só lado, com um nome e indicado pela oposição. Faz parte das regras não escritas da política que um ministro não debate com o convidado. Por isso, nós tivemos só esse nome, porque nesta quinta-feira será a vez de ouvir o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Só depois disso vai ser possível comparar o que cada um dos dois disse. A gente pode refletir e cobrar, mas cabe ao deputado decidir. E esse momento está cada vez mais próximo. A audiência com o ministro vai marcar o fim da série de debates na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Na sequência, vem o relatório e então a votação. Deputados da comissão especial que analisa a reforma trabalhista debateram as razões que levam tanta gente a recorrer à Justiça do Trabalho. Uma das justificativas para se fazer a reforma trabalhista é tentar reduzir os mais de 3 milhões de processos que anualmente chegam à Justiça do Trabalho. As demandas, elas são demandas legítimas em alguns casos, mas uma boa parte delas imprecedente, até pelo cálculo do próprio CNJ. Quer dizer, pouco mais de 30%, 40% das ações são frutos ou de negociação ou de procedência completa. Quer dizer, 60% dessas ações ou são improcedentes ou são improcedentes em parte, né, ou em grande parte delas, né? Mas a entidade que representa presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho afirma que o caminho para a redução de demandas na Justiça do Trabalho não passa por uma reforma trabalhista, mas pelo desenvolvimento de uma cultura de respeito à lei. Nós só teremos uma diminuição das causas trabalhistas quando 50% dos processos levados à Justiça do Trabalho desapareçam. Como? Com o simples pagamento da rescisão do contrato pelas empresas. Hoje, mais da metade das ações, elas nem deveriam existir. Elas existem porque, no momento da rescisão, o empregado não recebe nada quando é despedido. Os advogados trabalhistas de São Paulo criticaram a pressa na discussão e votação da reforma trabalhista. Apontaram também problemas no projeto do governo. É um projeto limitado. Ele ataca basicamente duas questões. Primeiramente, ele coloca em risco o emprego. E ele ataca a existência do direito do trabalho por conta de que a Justiça do Trabalho faz com que esse direito exista, faz com que esse direito se coloque. E aí qual é o problema? Quer-se, como pano de fundo, acabar com o direito acabando com a Justiça do Trabalho. Já foram mais de 10 audiências públicas e o que se verifica entre os parlamentares é que, por mais que se debata a reforma trabalhista, conhecendo opiniões favoráveis e contrárias, o posicionamento dos deputados dificilmente vai mudar. Desengessando as exigências trabalhistas, gera seu emprego. O próprio ministro Ives Gandhi Martins disse que hoje a legislação trabalhista e o ativismo ideológico do Ministério do Trabalho, ou dos juízes e promotores, é que está provocando essa revisão da lei trabalhista brasileira. Essas medidas preconizadas no projeto, como por exemplo, a ampliação do trabalho temporário, terceirização, trabalho intermitente, negociado sobre legislado, contrato de trabalho a tempo parcial, elas foram experimentadas em outros países. E o resultado foi trágico. O resultado trouxe o contrário do que é prometido. O resultado foi desemprego, o resultado foi a extinção de milhões de postos de trabalho. É um Brasil profundamente desigual e, portanto, essas reformas necessárias não podem desproteger em excesso aqueles que estão desprotegidos hoje, mesmo na legislação de hoje, na sociedade brasileira. Portanto, esse é o balizamento que nós precisamos ponderar e, ao mesmo tempo, fazer a reforma que possam melhorar, que possam aprimorar o nosso sistema de relações entre capital e trabalho, que é muito precário. E quem esteve aqui na Câmara nesta quarta-feira foi o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ele falou à Comissão do Trabalho sobre a proposta do governo de mudanças na legislação trabalhista. Em fevereiro, o ministro já havia defendido a reforma na comissão especial que discute o tema. Desta vez, ele também respondeu às dúvidas dos deputados sobre o projeto de terceirização aprovado na última semana.
O ministro Ronaldo Nogueira lembrou que um dos maiores desafios do país no momento é gerar empregos. Para ele, a existência de 13 milhões de desempregados exige medidas urgentes, incluindo a modernização das leis do trabalho. O ministro, que é deputado licenciado, eleito pelo PTB do Rio Grande do Sul, argumentou que a reforma trabalhista em discussão na Câmara não retira direitos dos trabalhadores e vai fortalecer os acordos coletivos sem desrespeitar as leis. A nossa proposta, ela não é o conceito do acordado sobre o legislado, não. Aquilo que está legislado está consolidado. O que nós estamos permitindo é que, através da convenção coletiva, o trabalhador possa escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir dos seus direitos. Mas os deputados fizeram várias perguntas sobre o projeto da reforma trabalhista. Para uns, ela flexibiliza demais, o que pode prejudicar os trabalhadores. Como no Brasil muitas palavras mudam de significados, por exemplo, flexibilizar, hoje significa reduzir direitos. Eu temo que a palavra modernizar também signifique reduzir direitos. E nenhum país vai para frente, nenhum país melhora se piorar a condição do seu povo. O povo desempregado não pode comprar, com salário precarizado não pode comprar, não produz com qualidade, não paga imposto devidamente, não se investe em educação, não se investe em saúde. Outros deputados concordaram com o ministro que é necessário atualizar a legislação. Nós temos que inovar tanto na administração pública, na administração, nas empresas, como na nossa vida pessoal também. E uma reforma, ela sem dúvida é saltar, para que a gente possa avaliar, para que a gente possa melhorar. Mas é importante que essa reforma que o governo mandou com relação à questão trabalhista, ela não tira nenhum direito dos trabalhadores. Ela dá oportunidade para que haja, através do entendimento, avanços, melhorias, mas ela não tira direito dos trabalhadores. Na audiência com o ministro, o presidente da Comissão do Trabalho pediu mais tempo para discutir a reforma trabalhista. Ele mencionou a proposta da terceirização que foi aprovada na semana passada. Nenhum país do mundo aprovou a reforma trabalhista de modo assodado como o Brasil quer fazer. O ministro mostrou sensibilidade, tem valorizado inclusive o projeto de lei sobre terceirização que está no Senado Federal, e o que nós queremos é que a Câmara e o Senado discutam com tempo as mudanças na legislação trabalhista, de modo que nós não tenhamos nenhuma retirada de direitos dos trabalhadores e que não haja insegurança jurídica. A Comissão do Esporte existe há apenas 3 anos, desde que foi desmembrada da Comissão de Turismo. O presidente, deputado Ezequiel Teixeira, foi eleito na semana passada e conversou com a nossa reportagem sobre as suas prioridades para este ano à frente do colegiado. A Comissão do Esporte foi criada há apenas 3 anos. Ela foi separada da então Comissão de Turismo e Desporto. Atualmente, a Comissão do Esporte é responsável por analisar propostas de lei que tratem da organização do Sistema Nacional do Desporto, de regras gerais do esporte e da justiça esportiva, da política e do Plano Nacional de Educação Física. Nela funciona a Subcomissão Permanente do Futebol. A comissão é composta por 21 deputados titulares e outros 21 suplentes. Nós queremos, na realidade, dar continuidade aos bons projetos que já estão tramitando. Nós queremos também construir alguma coisa sobre o legado das Olimpíadas e fazer as fiscalizações devidas. Enfim, nós vamos caminhar. Eu prometo muito trabalho aí nesse ano. Foi criada nesta quarta-feira a Frente Parlamentar Brasil-China. A iniciativa reúne mais de 200 deputados e busca fortalecer as relações com o país asiático. A China é a segunda maior economia do mundo e, desde 2009, é o principal parceiro comercial do Brasil. Deputados e integrantes de associações comerciais chinesas participaram da cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar Brasil-China. O embaixador chinês, Li Zihang, falou sobre a importância da parceria entre os países e elogiou a iniciativa. A formação da Frente Parlamentar busca traçar uma agenda de trabalhos com autoridades chinesas para maior cooperação no campo comercial, da ciência e tecnologia, educação, cultura e turismo.
O presidente da Frente Parlamentar aproveitou o evento para agradecer ao governo chinês a retirada das restrições à importação da carne brasileira e ressaltou que o estreitamento das relações contribui para o desenvolvimento e fortalecimento da economia. A China é uma grande compradora, é uma grande cliente do Brasil. Nós temos que aproveitar mais, mas não é só vender, mas talvez também buscar parte dessa tecnologia que possamos trazer para o nosso país para desenvolvimento futuro. A comissão especial que analisa o projeto de lei Escola Sem Partido promoveu audiência pública nesta quarta-feira para discutir o tema. No centro do debate, a possibilidade de punição para os professores não obteve consenso entre especialistas e deputados. O projeto da Escola Sem Partido altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para obrigar as escolas a respeitar as convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis. De acordo com o texto, os valores de ordem familiar têm precedência sobre a educação escolar nos assuntos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. O projeto de lei divide opiniões. Professores que na contextualização colocam o que aconteceu na história brasileira em 64 como um golpe, eles seriam punidos ou estariam de alguma forma submetidos para esses palestrantes ou para alguns dos palestrantes como cometendo uma ilegalidade pela Escola Sem Partido? Não há nenhuma espécie de punição ao professor, apenas sim uma advertência para que eles sejam mais tolerantes em salas de aula e em assuntos onde hajam mais de uma corrente ideológica, que eles abram o leque de possibilidades. Isso daí nada mais é do que expressar nesses cartazes nas salas de aula deveres que já existem em nossa Constituição e em tratados internacionais. Convidados para a audiência pública, os especialistas também não concordaram quanto ao texto do projeto de lei. O projeto Escola Sem Partido, ele representa um ataque à escola pública brasileira. A educação formal, ela é vinculada a um sistema público e a uma política pública de educação que deve estar a serviço de interesses públicos e de construção de uma sociedade democrática. A escola tem que tratar de temas absolutos, de temas científicos. Eu posso estar aqui ou em qualquer lugar do mundo e a química será a mesma, a biologia será a mesma, a matemática será a mesma. São temas que não permitem divagações e não permitem o proselitismo. O relator da proposta, deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, minimizou as divergências. Todos querem que haja uma pluralidade na discussão de temas dentro da escola, respeitando valores, princípios que são constitucionais, né? Então, acho que a gente tem avançado, tem sido muito bom. E como a gente falou agora há pouco, a Comissão de Turismo da Câmara é tão recente quanto a do Esporte, já que até 2014 as duas funcionavam em conjunto. O novo presidente da Comissão de Turismo, o deputado Paulo Aze, do Democratas da Bahia, contou à nossa reportagem quais serão os temas prioritários para 2017. A Comissão de Turismo foi criada em 2014, quando foi separada da Comissão do Esporte. Entre as atribuições, a Comissão de Turismo trata da política e do Sistema Nacional de Turismo e também da exploração das atividades e dos serviços turísticos. Hoje, a Comissão de Turismo tem 20 integrantes titulares e outros 20 suplentes. Nossa intenção é aprofundar o debate das políticas públicas ligadas ao turismo. Essa que é uma atividade econômica importante, aliás, é uma atividade que em vários países do mundo é a principal atividade econômica, e nós queremos fazer com que o Brasil, com tantas belezas naturais, com tantos atrativos, possa também o turismo ter uma participação importante, fundamental na economia, especialmente em um momento como esse em que o país procura sair da crise financeira, sair da crise econômica que se encontra. A Secretaria e a Procuradoria da Mulher na Câmara elegeram hoje suas respectivas coordenadoras para este ano. A nova Procuradora da Mulher é a deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará. Já a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, é a nova coordenadora dos direitos da mulher na Casa.
A visualização das mulheres brasileiras, olhando para a Câmara Federal e vendo que a Câmara tem hoje 3 grandes espaços para o empoderamento da mulher, que seja a Procuradoria, a Secretaria da Mulher e a Comissão Permanente de Mulheres, também que é importantíssima, porque essa comissão, ela faz as suas audiências públicas, ela aprova seus projetos e tudo que entra na casa passa pelo crivo da Comissão das Mulheres e, logicamente, reunindo-se com a gente. Então, é uma melhoria muito grande que a Câmara Federal está dando para o Brasil como exemplo para que a gente possa melhorar em termos de paridade, de empoderamento da mulher. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.